Glória a Deus. Vamos para a palavra, né? Palavra já, né? Palavra, vamos para a palavra. O pessoal aí de casa já está no ao vivo aí? Sejam bem-vindos, Deus abençoe aí vocês. Amém? Vamos lá. O pessoal de casa está pegando o culto a partir da palavra, tá? Então, por enquanto, geralmente esse horário aí, 5h40, 5h45, aí já entra o ao vivo com a mensagem. Então, o pessoal de casa aí, seja bem-vindo, que Deus os abençoe. Reúne a família aí para nos assistir, né? Para ouvir a palavra de Deus. E aproveitando já aí, vamos abrir a Bíblia no livro de Romanos. Hoje é o dia dos pais, né? Vamos depois orar pelos pais. Romanos capítulo 6. Essa palavra Deus falou tão forte no meu coração que eu nem percebi que ela não tinha nada a ver com os dias dos pais, né? Na verdade até tem, mas né, não é temática para os dias dos pais, né? Mas eu me apeguei tanto a ela assim, durante a semana inteira, lendo, relendo, meditando, que esqueci completamente, né? Que hoje era o dia dos pais e eu digo, não, é isso que Deus quer falar, então vamos lá, né? Afinal de contas, essa palavra é um presente de Deus para as nossas vidas, né? Geralmente é a gente que dá presente aos pais nos dias de hoje, né? Mas eu creio que eu recebi esse presente da parte de Deus, né? E quero compartilhar com vocês. Então, nesse dia dos pais, é Deus que está nos dando o presente da sua palavra. Amém? Palavra especial. Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. E não fechem não, o pessoal de casa fica com a Bíblia aberta também. Não fechem não, que a gente vai analisar esse capítulo 6 até o verso 14. Mas a gente só vai começar lendo o verso 1 e 2, tá? Então fiquem aí, vamos nos limitar bem a esse capítulo 6 aqui de Romanos. Texto muito interessante, muito gostoso de ler, de meditar. Todos abriram? Romanos capítulo 6, verso 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Curve sua cabeça. Senhor Deus, desde já, Pai, te agradecemos pelo presente que Tu nos deste, que Tu estás nos dando, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, louvando e adorando ao Teu nome. Nos dá, Pai, nesse momento, uma porção especial do Teu Espírito, para que possamos compreender a Tua lei e escrevê-la em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Obrigado, meu Senhor. Guarda a nossa mente, que a nossa mente seja cativa à mente de Cristo, ó Pai. Que nesse momento, Pai, os nossos olhos, ouvidos, boca, meu Deus, que os nossos sentidos estejam, Pai, ó Deus, cativos a Ti, Senhor. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Esse é um texto lindo, onde Paulo, ele vai trazer algumas respostas para alguns dos questionamentos que surgiram. Tá? Paulo sempre pregou a abundância da graça de Deus. Paulo sempre pregou o amor de Deus para conosco.
que agora pela fé em Cristo nós somos salvos, libertos, vivemos esse amor de Deus plenamente. E baseado nessa teologia, nessa pregação, questionaram a Paulo. Então, se Deus ele derrama abundantemente da sua graça, se Deus é esse Deus que nos ama verdadeiramente, então eu posso permanecer no pecado. Eu posso viver no pecado porque Deus me perdoa. E essas eram uma das questões que se levantavam ali enquanto Paulo pregava o Evangelho, pregava a fé em Cristo Jesus, que não era mais pelas obras, mas sim pela fé. E aí nesse capítulo 6, Paulo vai responder essa questão. Por isso que ele começa aqui, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça de Deus abunde? Se você perceber no versículo 5, no verso 20, 2 versículos acima, veio porém a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, Paulo ele começa a trabalhar essa questão. Ora, permaneceremos no pecado para que a graça ela abunde? Aí ele responde no versículo 1 do capítulo 6, de maneira nenhuma, ou de modo algum. E aí ele termina, ele continua, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Amém? Isso é tão sério, meus irmãos, esse questionamento que Paulo ele começa a argumentar aqui, a ensinar e a explicar que não é para vivermos no pecado, apesar da graça superabundar. Isso é algo que, esses questionamentos, eles nos atingem até hoje. Esses questionamentos, muita gente leva as seguintes questões. Ora, Deus é amor, então eu posso tudo. Talvez você já tenha ouvido isso. Não, Deus ele perdoa. Não, a morte de Cristo já levou o meu pecado lá, e ainda que eu permaneça no pecado, ele vai sempre me perdoar, porque Deus é um Deus de amor. Isso daí eu já ouvi muito isso, eu já vi muitas pessoas agirem dessa forma. Eu não digo nem falarem, agirem dessa forma. Ou seja, eu posso pecar porque Deus ele me perdoa. E ainda inconscientemente, esse contexto é tão forte no coração que a pessoa guarda isso e as obras da pessoa condiz com essa realidade. Não, é só um pecadinho, Deus vai me perdoar, eu vou fazer, mas Deus me perdoa. Às vezes o cara até inconscientemente ele faz aquilo porque na cabeça dele fala mais alto, o Deus perdoa, o Deus ama, o Deus é um Deus de graça, que o pecado a pessoa leva como uma coisa simples e normal, que se eu pecar Deus me perdoa. De fato Deus me perdoa, mas a questão é, quanto mais nós pecamos, mais permanecemos na prática do pecado, mais nós estamos longe de Deus. Esse tudo é normal, é muito comum, infelizmente. É muito comum. E nesse capítulo 6, Paulo ele vai combater exatamente essas questões. E aí eu pergunto, pecar? Eis a questão, né? Pecar ou não pecar? Vamos permanecer no pecado para que Deus derrame da sua graça sobre nós? Precisamos entender isso. Precisamos entender isso, porque o pecado é algo que nos afasta de Deus. O pecado é algo que nos afasta de Deus, é algo que nos leva para longe de Deus. E quanto mais eu peco, mais eu fico distante de Deus. E engraçado que na nossa mente, quando falamos a palavra pecar, o que é que vem na mente da gente? O adultério, o homicídio, o matar, o roubar, o mentir, o cobiçar, a prostituição. Vem logo esses pecados
Porque para a gente só isso é pecado. Mas o furar um sinal vermelho não é pecado. O pegar uma contramão para um caminho mais curto não é pecado. O dizer quando nos perguntam, tá tudo bem? E a gente sorri para tá uma bênção, quando na verdade não está nada bem. Isso é normal. Isso não é pecado, porque a gente entende que pecado é só aquela obra escandalosa. É ver um cara enchendo a cara de cachaça, o outro usando drogas, o outro se prostituindo. Isso é pecado. O adultério. Mas essas coisas pequenas ou normais não são pecados. Né? O se comprometer a fazer alguma coisa e não faz, o marcar um horário e não cumpre o horário, no trabalho e na vida pessoal, o viver de aparência, nada disso é pecado, porque já é normal. E quando nós nos deparamos com isso, sequer recai sobre nós o temor. Sequer nós pensamos, será que é pecado? Porque já é normal. Muita gente tem essas atitudes como normais. E aí olha para a Bíblia e diz, não, eu não peco. Porque pecado é apenas as obras da carne, aquelas obras escandalosas de adultério, de mortes, de homicídios, de prostituição. Mas, meus amigos, tudo isso é pecado. Eu vou além. Jesus ele vai dizer que o que contamina o homem é o que sai, não é o que entra. Isso significa dizer que a minha obra que desagrada a Deus é apenas a exteriorização do pecado que nasceu aqui dentro, fruto da minha natureza pecaminosa. Muitas vezes olhamos para o resultado final e esquecemos que o pecado ele nasceu aqui dentro, antes de se tornar visível. E Jesus confirma isso. Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 5, 21 e 22, ele vai dizer o seguinte, que mataram a pessoa, estou parafraseando aqui, tá? Mataram a pessoa agora, não é mais dar um tiro nela ou dar uma facada nela, não. Basta eu me encolerizar com meu irmão. Basta eu, no meu coração, discriminar ele, eu ter raiva dele. Isso daí, para Deus, já é o pecado de homicídio. Vejam que negócio interessante. Em Mateus capítulo 5, 28, Jesus vai dizer o quê? Olha, adultério não é ter a relação sexual fora do casamento. Adultério é desejar a mulher, ou o homem, né? Você sendo casado. É ter apenas o desejo, ou seja, o pecado não é eu trair a minha esposa com outra mulher, o pecado é eu desejar a outra mulher. Então entendam uma coisa, meus irmãos, o pecado ele está além da minha, ele vai além daquilo que a minha carne, daquilo que a minha obra exterioriza, ele nasce aqui dentro, no nosso coração. No nosso coração. Isso é o pecado. E muitas vezes achamos essas coisas que eu falei lá em cima, né? Furar um sinal vermelho, que eu falei antes, furar um sinal vermelho, mentir, né? Fulaninho tá aí, não, diz que eu não tô não. Ou diz que eu saí. Coisas do dia a dia que muitas vezes fazemos que nem percebemos, de tão normais que somos, que é. Meus irmãos, tudo isso é pecado. E eu vou ser até um pouquinho além. Isso é tão sério, simples de furar um sinal vermelho, pegar uma contramão, de viver de aparência, de não cumprir, não honrar os compromissos. Essas coisas que aparentemente são normais, elas são tão gravosas que isso nos deixa na dependência, na permanência do pecado. As coisas normais, que não são nada de normais, elas muitas vezes, elas nos deixam nessa permanência do pecado. E aí Paulo diz aqui, o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele?
Meus irmãos, pecado nos afasta de Deus. Não podemos permanecer neles. Precisamos viver para Deus. E aí Paulo, ele começa a nos explicar alguns motivos. Começa a nos dar alguns motivos por que não devemos permanecer na prática do pecado. E é isso que eu quero compartilhar com vocês. Até o versículo 14. O versículo 14. Amém? Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Vamos lá, vamos dissertar um pouquinho, conversar um pouquinho. Fique aí no verso 2. Por que nós não vamos permanecer no pecado? Aí ele diz, de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Entenda uma coisa nesse versículo 2. Nós morremos para o pecado. Entendam o que eu estou falando aqui hoje. Meditem nisso. Você morreu para o pecado. Eu morri para o pecado. Se nós já morremos para o pecado, como ainda podemos viver nele? Amém? Olhem para Cristo. Esse primeiro argumento de Paulo, a gente vai olhar para Cristo. Quem morreu para o pecado? Cristo. E ele morreu de uma vez por todas. Ele venceu a consequência do pecado. Qual é a consequência do pecado? A morte. Quem peca, morre. Cristo morreu não por conta do pecado, porque ele morreu como um justo. E o que aconteceu com ele? Deus o ressuscitou. Ele venceu a morte. Amém? Então Cristo venceu o pecado. O pecado não tem direito sobre Cristo. Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele carregou sobre si os nossos pecados. E por isso nós em Cristo estamos mortos para o pecado. Em Cristo, assim como Cristo venceu o pecado, nós nele também vencemos o pecado. Estamos mortos para o pecado. A morte de Cristo se tornou a nossa morte. Amém? Morremos para a influência do pecado. Morremos para o amor ao pecado. Se nós morremos para o pecado, por que ainda permanecemos nele? E não me venham com essa conversa de que é muito difícil, não me venham com essa conversa de que não dá, que eu sou fraco. Se você está morto em Cristo para o pecado não tem mais influência sobre a sua vida. Não quer dizer, pastor, que eu não vou ter mais desejo de pecar? Vai sim! Mas esse desejo agora você domina ele, porque o pecado não mais te influencia. E isso quer dizer o quê, meus irmãos? Que todo desejo pecaminoso que vem sobre mim, sobre nós, é passível de domínio. E se nós cedemos a ele, é porque nós somos sem vergonha. Que nós ainda precisamos rever algumas coisas. Amém? Porque Cristo morreu, venceu o pecado. Quem é de Cristo aqui? Ninguém. Amém? Se somos de Cristo, estamos mortos para o pecado, porque Ele venceu o pecado. Então por que permanecemos no pecado, se já morremos para Ele? Já pensaram nisso? Amém, meus irmãos? Vamos para mais um argumento de Paulo, verso 3. Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Como é que nós morremos para o pecado?
pecado, meus irmãos, não fomos nós que estivemos lá na cruz, foi Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados. E aí como é que nós morremos então para o pecado? Através do batismo. É o batismo que nos une a Cristo em sua morte. Amém? Olha a importância do batismo aí. É um ato de fé onde declaramos a nossa morte para o pecado e a nossa vida para Deus. Amém? Nós morremos para o pecado e essa morte se dá através do batismo. O batismo nos une pela fé em Cristo Jesus. Amém? O ser cristão é uma identificação com Cristo. E é essa união com Cristo que me identifica com Ele. E essa união vem por meio do batismo. Amém, meus irmãos? Verso 4 e 5. Vamos lá, diz assim. É até o 14, tá? Então eu vou lendo aqui, a gente vai conversando. Bem gostoso, né? Está um pouquinho diferente, né? Mas... Verso 4 e 5. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Ora, já que participamos da morte de Cristo, através do batismo, Deus, Ele quer o quê, meus irmãos? Que a gente compartilhe também o quê? A vida da ressurreição de Cristo. Amém? Se nós estamos mortos para o pecado, porque Cristo morreu para o pecado, se o batismo é que nos une a Cristo, e agora nós morremos para o pecado, da mesma forma que Deus o ressuscitou dentre os mortos e deu vida a ele, Deus também quer que a gente compartilhe. A gente compartilhou na morte, agora vamos compartilhar na ressurreição de Cristo. Amém? Só tem algo interessante aqui. Essa ressurreição implica em andar em novidade de vida. Quando nós nos batizamos, nós morremos para o mundo, não é assim que a gente aprende? Quando nós descemos as águas e quando nos levantamos, nós nascemos, ressurgimos em Deus. E agora as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, e agora eu não ando mais conforme o meu velho homem, mas conforme o novo de Deus em minha vida, Cristo em mim. É por isso que a ressurreição de Cristo pela fé gera em nós uma nova maneira de viver. E isso é muito interessante, porque se eu vivo agora uma nova maneira de viver pela fé nessa ressurreição de Cristo, por que eu ainda vivo segundo o costume antigo? Por que eu ainda permaneço no pecado? Por que eu ainda tenho atitudes que desagradam ao Senhor? Que vida cristã é essa? E o mais lindo de tudo é que Deus nos dá essa oportunidade de vivermos essa nova vida a partir de agora, não é só lá na glória não. Quando nós ressuscitarmos em Cristo e formos elevados aos céus, ou quando o arrebatamento vier e a gente for arrebatado. Não é só nesse momento não, meus irmãos. A vida do cristão, a vida em Deus, em Cristo, ela nasce agora, a partir do momento que eu creio pela fé e passo a viver nele. É a partir de agora que eu começo uma nova maneira de viver, uma nova vida. E essa nossa nova vida não é fruto da religião, do decorar a palavra de Deus. Essa
essa nova vida é fruto da ressurreição de Cristo em nós, onde tudo é mudado. Mudado em que sentido? Onde agora não sou eu mais que faço conforme eu quero, mas sim conforme a palavra de Deus. É a palavra de Deus que me influencia a viver. É a palavra de Deus que gera aqui dentro vida. É a palavra de Deus que conduz os meus passos. É a palavra de Deus que produz aqui dentro a minha maneira de viver. Amém, meus irmãos? Não mais dependemos do nosso eu, da nossa astúcia, mas simplesmente a direção do Espírito. Mas simplesmente ao Deus, ao Cristo que ressuscitou e habita aqui em nós. Afinal de contas, nós morremos para o pecado, Cristo, venceu o pecado. Afinal de contas, o batismo ali, nos uniu com Cristo. E agora, nós vamos herdar essa nova vida em Cristo, que começa agora. E essa nova vida implica nessa nova maneira de viver. Amém? Isso é Paulo formando a sua defesa em relação a esses argumentos. Ora, a graça superabundou, Deus é amor, se eu pecar não tem problema, Deus me perdoa, é normal, tudo pode. Paulo, de maneira nenhuma. É conflitante, meus irmãos, é contrário, são antagônicos essa atitude e o que a palavra de Deus diz. Porque se verdadeiramente Cristo nasceu em mim, por que eu ainda permaneço no pecado? Não encaixa. A gente precisa atentar para isso. Se Cristo nasceu em mim, as minhas atitudes velhas do passado, sem Deus, não faz mais parte, não deve fazer mais parte da minha vida, porque não tem como encaixar. É carta fora do baralho, é peça de quebra-cabeça que não encaixa. Amém, meus irmãos? Em Cristo nós morremos para o pecado, verso 2. Por meio do batismo, somos unidos em Cristo em sua morte, verso 3. No verso 4 e 5, vamos participar também da ressurreição de Cristo por meio de uma nova vida que começa agora. Aleluia. É por isso que lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 22, a Bíblia vai comparar, e é um provérbio também, vai comparar que aquele que nega a Cristo é semelhante a um cão que volta ao seu vômito. É isso. É aquele porco que sai do lamaçal, vai morar na casa, vai para um lugar onde é tudo limpinho, cheirosinho, vai para um lugar bem aconchegante, aí ele olha para o lamaçal, olha para aquele lugar que ele está, não, é lá meu lugar, e volta para a lama. É assim que é comparado o homem que nega, que permanece no pecado, que conhece a verdade, se une a Cristo em sua morte, recebe de Deus a ressurreição em Cristo, e não vive essa palavra. Ele volta ao lamaçal. O cão volta ao seu vômito. Amém? Vamos lá, versos 6 e 7. Diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Amém? Nosso velho eu foi crucificado com Cristo, a fim de que pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado. O velho homem agora morre em Cristo. E agora somos libertos da escravidão. O pecado, meus irmãos, ele escraviza. Ele prende. E uma vez que esse velho homem é crucificado em Cristo, somos libertos. Foi necessário morrer para que a gente fosse liberto. É necessário matarmos o nosso velho homem
para que a gente viva a liberdade. Quando nós morremos para o pecado, somos libertos dos atrativos do pecado e do seu poder sobre nós. Interessante isso, né? Nós somos justificados, não há mais acusações, merecíamos morrer, éramos culpados, mas Cristo nos substitui. E agora, pela fé e batismo, a antiga vida do pecado acabou, morremos para ela e começou uma nova vida. Amém? Agora ainda somos pecadores, mas justificados. Por isso que é incompatível a gente voltar, viver segundo o velho homem. Por isso que é incompatível permanecer no pecado. Somos novas criaturas. Amém? Somos novas pessoas em Cristo Jesus. Somos novas pessoas. Somos agora unidos a Cristo. Temos total acesso à presença de Deus. Porque Cristo habita em nós. Porque Cristo vive em nós. Amém, meus irmãos? Verso 8 ao 10. Paulo, mais um argumento de Paulo aqui. Ora, se já morremos como Cristo, cremos também, com Ele viveremos. Sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. A morte e a ressurreição de Cristo são eventos decisivos. Ele morreu de uma vez por todas para o pecado e vive agora continuamente para Deus por toda a eternidade. Ele morre para viver. Nós devemos morrer para alcançarmos vida nele. Devemos morrer nele para alcançarmos vida. Amém? É isso que Paulo está nos ensinando aqui. A morte não deteve a Cristo, a morte não teve domínio sobre ele, ele foi liberto da tirania da morte. Nós, se crermos nisso, também o seremos. Se nós vivermos a Cristo, também o seremos. A morte não terá domínio sobre nós. Lembram do que aconteceu com Lázaro? Lázaro morreu, aquele chororô todo, remove a pedra, Lázaro sai para fora, lá vem Lázaro todo enrolado, glória a Deus, mas esse Lázaro anos depois morreu, ou de doença, ou de velhice, seja lá do que morreu, mas ele morreu e está morto. Mas com Cristo foi diferente, quando Deus o ressuscitou. Uma nova vida em Cristo agora, ele volta à sua origem, ele volta, ele foi o nosso exemplo, ele foi o primeiro dentre os mortos que ressurgiu, ele não foi o único, ele é o único filho e o primeiro dos que ressuscitaram. Então todo aquele que nele crê, não morre, mas tem a vida eterna, mas ressuscita. Aleluias! E essa é a vida que Deus tem para nós. Permaneceremos, pois, em nossos pecados? De maneira nenhuma, é incompatível. É incompatível. Essa vida do passado sem Cristo, com a vida com Cristo. A gente não pode estar vivendo com Cristo aqui, agora eu vou viver sem Cristo. Não existe isso, meus irmãos. Ou nós assumimos de fato essa nova vida em Cristo e vivemos, ou nós continuamos mortos. Ou melhor, vivos para o pecado e mortos para Deus. Mas em Cristo somos mortos para o pecado e vivos para Deus. Amém, meus irmãos? Até agora, Paulo, ele começa a dizer assim, olha, em Cristo morremos para o pecado, verso 2. Por meio do batismo, que nos une, o batismo nos une a Cristo em sua morte, verso 3.
O verso 4 e 5 vai dizer assim, ó: vamos participar também da ressurreição de Cristo, por meio de uma nova vida que começa agora. O verso 6 e 7, o velho homem foi crucificado e não há mais acusações contra nós. E o verso 8 ao 10 vai dizer assim: a morte definitivamente não tem mais domínio sobre nós. Por que permanecer no pecado? É muita loucura isso. É muita loucura de nossa cabeça não entender isso, ou melhor, entender isso e continuar no pecado. E continuar desagradando ao Senhor. Aí vê o que Paulo continua argumentando. A gente vai até o 14, a gente está no 11 agora. Daqui a pouco a gente está acabando. Verso 11. Aí vai dizer assim, ó: assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Igreja, preste atenção, você morreu para o pecado. Entenda isso, coloca isso na tua cabeça. Não pode se alegrar com o pecado, você não pode desejar o pecado. Você está morto para o pecado em Cristo Jesus. Você já se deu conta disso? Você já percebeu isso? Como é que o pecado ainda cria em ti desejos, emoções que você deseja o pecado? Não tem, meus irmãos, tira isso da sua cabeça. Você está morto do pecado. Nós somos de Cristo. Nós somos vivos para Deus. O que deve nos motivar, nos animar é a vida em Cristo. São as coisas de Deus. E isso é que deve ser a alegria do nosso coração. Porque estamos mortos para o pecado. Mortos para o pecado. Repito, ser morto para o pecado não é a ausência de desejar o pecado. Porque o pecado habita em nós. Nós somos pecadores justificados. Mas agora nós temos o domínio sobre esses desejos, porque Ele nos justificou, porque Ele morreu por nós, porque Ele levou sobre si os nossos pecados, Ele pagou o preço, Ele é o justo que morreu por nós, os injustos. O pecado vai estar sempre aqui, mas agora eu tenho a convicção, a certeza, o amor de Deus em minha vida, é que nós estamos vivos para Deus em Cristo Jesus e mortos para o pecado. É isso que a gente precisa entender. Amém? Se considere morto para o pecado. Se considere vivo para Deus em Cristo. Não precisamos mais de nada da velha vida. Me escutem, nada do velho eu, nada da velha vida é necessário para a gente quando conhecemos a Cristo. Como é que eu vou deixar disso, pastor? Mas como é que meu irmão, nada disso serve. Rasgue a folha da sua vida para trás, é daqui para frente, uma nova história. Deus começa a contar, uma nova história. Deus ele começa a relatar, e essa nova história vai trazer consigo tudo aquilo que nós precisamos, que se chama Cristo Jesus, a sua palavra, o seu Espírito. É para frente que a gente olha. A malícia, a inveja, a mentira, o engano, o arrumadinho, nada disso importa mais, nada disso serve mais. Porque estamos mortos para os pecados e vivos para Deus. O nosso velho eu foi crucificado. Cristo agora vive em nós. É Cristo quem vive em mim. É Cristo quem vive em mim. Aleluias. Amém, meus irmãos? Presente gostoso, hein? Eu já me regozijei tanto. Eu já me alegrei tanto. Eu digo, meu Deus, eu não mereço esse presente. Hoje é o dia, até o dia hoje, Senhor. Eu é que dou presente a meus filhos. Sou eu que dou presente àqueles que eu amo. Amém?
Vamos lá para os últimos 2 versos. 3, né? Do 12 ao 14. E aí Paulo continua a defesa, né? Dizendo assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não reine o pecado em vosso corpo mortal. Não apresente os vossos membros ao pecado, iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros como instrumentos de justiça. Amém? Estamos livres do pecado. É por isso que devemos lutar contra o pecado. É por isso que devemos viver, apresentar o nosso corpo para Deus. Enquanto a carne ela quer desagradar ao Senhor, o seu homem interior, recriado em Cristo, diz assim: não ceda, não viva as concupiscências, o desejo da sua carne, mas apresente o vosso corpo como justiça a Deus, apresente o vosso sacrifício de louvor a Deus, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluias. Amém, meus irmãos? Devemos nos oferecer a Deus. Ao invés de nos entregarmos aos deleites do pecado, Deus espera que a gente se ofereça a Ele como instrumentos, como armas de justiça. Porque essa é a justiça de Deus. Nós que estávamos mortos em nossos pecados, onde nosso corpo era para a desonra de Deus, era para ser contrária à natureza, às coisas de Deus, nós agora, dominando a morte, nós agora recriados em Cristo, usamos tudo isso aqui para glorificar a Deus. Usamos tudo que nós temos, corpo, alma e espírito, para louvar e engrandecer ao nome do Senhor. Tudo nasce a partir daqui de dentro. Tudo que é bom e tudo que é ruim. Então, se ofereça a Deus. Acorde de manhã e diga: Senhor, te louvo e te adoro por esse dia. O meu corpo é para a tua glória esse dia. A minha alma é para ti, o meu entendimento é para ti. Faz de mim um instrumento teu. Que a minha vida te glorifique. Que a minha vida seja para a honra e glória do teu nome. Aleluia. Faça essa oração de manhã. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Aleluia. Você vai ver o que Deus vai fazer, porque Deus ele não entra na casa de quem não permite. Então permita Ele entrar e se entregue e diga: Senhor, eu me ofereço a Ti. Aleluia. Tu vai conseguir dominar o pecado, tu vai conseguir dominar as mazelas aqui do teu interior, porque tu se entregou, tu se ofereceu a Ele. Porque em Cristo, meus irmãos, nós somos libertados da condenação da morte e do pecado. E é por isso que devemos depender de Deus. Porque essa condenação, a morte e o pecado, ela só tem domínio sobre nós se estivermos mortos para Deus. Se não dependermos de Deus. Mas quando nós dependemos de Deus e vivemos para Deus, ela não tem mais domínio sobre nós. Se ofereçam a... Amém? Se ofereçam a Deus. Aleluias. Meus irmãos, em Cristo morremos para o pecado, verso 2. Por meio do batismo fomos unidos à morte de Cristo, verso 3. A nova vida que começa agora
4 e 5. O velho homem foi crucificado e não há mais acusações contra nós. Versos 6 e 7. A morte não tem mais domínio sobre nós. Verso 8 ao 10. Devemos agora nos considerar mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo. Versos 11. E por fim, verso 12 e 14. Devemos nos oferecer a Deus e viver para a sua glória. Yes. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero refazer a pergunta inicial. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, de maneira nenhuma. Amém? De maneira nenhuma. Mas entendam uma coisa. Tudo isso que foi falado aqui não é para ser decorado. Mas pastor, eu não posso decorar a Bíblia, não. Decore. Acima disso, além disso, viva. Se apresente a Deus e viva como morto a Ele. Amém? O batismo te uniu com Cristo. O batismo te leva a conhecer a morte de Cristo. A ressurreição de Cristo te dá uma nova vida. E tudo isso, meus irmãos, é para ser vivido agora. É para ser vivido a partir de agora. Um novo eu, uma nova maneira de viver. A morte de Cristo não foi um evento apenas para ficar no passado. Pelo contrário, é um evento que nos dá a vida hoje, agora, para que a gente viva nessa vida. Amém, meus irmãos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Continuaremos vivendo normal? De maneira nenhuma. Continuaremos desejando o que é errado no nosso coração? De maneira nenhuma. Continuaremos, eu podia estar dizendo aqui todos os pecados, mentindo, enganando, não importa isso, meu irmão, o que importa é o que está aqui dentro, o que te motiva a fazer ou deixar de fazer isso. Continuaremos vivendo segundo a natureza do velho homem? Não! Mas o novo homem é um novo homem sem maldade, sem malícia, submisso à vontade de Deus, dependente de Deus. É um homem que espera em Deus, que vive uma nova vida. Aleluia! Onde é que Deus está agora? À direita de Deus Pai, porque Ele está vivo. E essa é a vida que Ele tem para nós. Mas essa vida não é quando chegarmos lá, ela começa aqui. Ou melhor, só vamos chegar lá se começarmos a viver ela aqui. Caso contrário, meu irmão, não tem amor de Deus não. Caso contrário, não tem graça de Deus não. Porque o amor de Deus e a graça de Deus é para nos dar vida. E essa vida é para ser vivida aqui. Amém? Amém, meus irmãos? Vamos curvar nossa cabeça nesse momento. Vamos curvar nossas cabeças nesse momento e vamos refletir. Você que está em casa, reflita. Qual é a vida que você tem vivido? Aonde é o lugar de permanência que você tem estado? Na prática do pecado, naquilo que é normal, que o mundo diz que é normal? Ou você está vivendo a nova vida que Deus tem para ti? Essa não é uma palavra evangelística, essa é uma palavra para crente, meu irmão. Não só, né, para quem não é, mas eu ainda acredito, principalmente mais para crente. Porque aquele que não conhece a Deus, se ouvir uma palavra dessa e se arrepender, recebe. Mas a questão não é essa. É como ele vai passar a viver. Pior, somos nós que estamos na igreja há anos e não entendemos que uma nova vida em Cristo e continuamos vivendo com a velha vida e vamos à igreja, levantamos a mão e santo, santo e glória a Deus e pulinho para lá, pulinho para cá. Viva a nova vida em Deus, viva
o novo de Deus. E isso começa a partir de agora, a partir do hoje. Aleluias! Assuma essa identidade viva para Deus, porque foi para isso que Ele nos chamou, para vivermos segundo o seu querer e a sua vontade. Como é que você tem andado? Às vezes a gente está tão cego, é tudo tão normal, que o pecado não faz mais diferença, não existe mais diferença entre o certo e o errado. Meu irmão, te ajoelha, te arrepende, pede a Deus para que Ele abra os olhos do teu coração. Não sejamos como os judeus, um povo que tinha olhos e não conseguia ver, ouvidos e não conseguia ouvir. Quando ouvides a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Aleluias! Deus enviou um profeta a uma terra, Joel, e ele tinha medo. Jonas, desculpa, tinha medo de chegar em Nínive, que era um povo de dureza de coração, violento. Mas quando ele pregou arrependimento, aquele povo se derramou na presença de Deus, aquele povo se humilhou na presença de Deus. Essa é a vida que Deus espera. Tantos anos dentro da igreja e o pecado não sai de nós, e a prática pecaminosa não sai de nós. Até quando, igreja? Até quando permaneceremos, pois, no pecado? De maneira nenhuma. Aleluia. Xeriande canterá lá na mastéria. Meu Pai amado, ó Deus, o pior cego, Senhor, é aquele que não quer ver. Porque Tu nos deste vida, mas não conseguimos enxergar a Tua vida. Pelo contrário, muitas vezes vivemos no normal do velho homem e nos confortamos com palavras. Deus é amor, Deus perdoa, Deus é aquele que sempre vai perdoar. Meu Deus, nos tira desse engano. Não pelo fato de Tu nos perdoar, que eu sei que Tu sempre vai nos perdoar, mas o engano de que a gente se convence a permanecer no pecado sob o pretexto de que Tu nos perdoa, meu Pai. Oh, Santo, Santo Deus, nos faz enxergar o novo homem, a nova vida. Nos faz enxergar, meu Pai, o viver plenamente na Tua graça, Deus. Porque quando estamos no pecado e clamamos a Ti, Tu nos alcança. Imagine, Senhor, se estivermos vivendo o novo homem, o que Tu não vais fazer por nós, Senhor. O quanto nós não vamos nos beneficiar com o Teu amor e com a Tua graça. Oh Deus, aleluias. Nos ajuda, meu Pai, a viver o novo homem. Nos ajuda, ó Deus, a viver segundo a Tua vontade. É o que nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Aleluias. Glória a Deus. Podeis sentar em nome de Jesus. Eita Deus. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Antes de orarmos, encerrando, vamos orar pelos pais e dar alguns avisos aqui. Deixa eu dar logo os avisos, né? Que o Senhor, Ele aplique a Sua palavra aos nossos corações. Amém? Possamos meditar em Sua palavra e aprendermos e vivermos cada vez mais e mais. Amém? Vamos lá, quarta-feira, culto só para mulheres, tá? 7:30 da noite. Tem sido uma bênção aqui, tenho ouvido os comentários, né? É só culto de mulheres. E tem até lanchezinho, né? É, né? Tá.
Só o diácono que se aproveita, que é ele que abre a igreja, fica ali, né? E fica recebendo, né? Eu tô ligado. Mas são as mulheres que muitas vezes não podem estar aqui nos domingos por conta das crianças. Geralmente é o pai que vem. Então esse culto de quarta é só para mulheres. Amém? Para equilibrar aí, né? Não ficar sem culto e dividir aí. Amém? Sábado agora, fiquem em oração, que vamos estar lá em Neves, amém? Glória a Deus, vai voltar o culto em Neves, a igrejinha lá em Neves, saudade de lá. Então quem quiser ir, fale comigo, para a gente organizar os carros, ver se vai ter condições de ir. E aí fiquem em oração, depois de muito tempo, né? Lá é muito mais tempo que aqui, né? Desde o início mesmo que está sem culto. E e esse sábado vai ser o primeiro culto lá. O pessoal lá já deu um grau lá, lavou tudo, pintando a igreja, só vendo as fotos, né? Graças a Deus. Deus os abençoe aí, o pessoal de Neves, e recompense a cada um. Amém? Domingo, culto aqui, 5 horas da tarde, né? Nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. E começamos, tá? Começamos a construção, né? Então, se você quer ser um colaborador, nos procure. Se não puder colaborar financeiramente, colabore com suas orações. Procure pessoas, né, que possam nos ajudar a levantarmos, né, esse projeto, a construir essas salas, porque estamos precisando. Que Deus ele toque nos corações para nos ajudar aí, porque o projeto é bonito. Vamos atender aí a comunidade de graça, vai ter salão de beleza, vai ter almoço comunitário, distribuição de cesta básicas, oficinas, né, de cursos profissionalizantes, aulas de reforço escolar para a criançada, quero colocar aula de inglês para a criançada, aula de música, enfim, várias e tantas outras coisas, né? Então, nos ajude em oração, nos ajude financeiramente, tá? Porque estamos precisando de recursos para levantar isso e fazer, né, existir todo esse projeto que Deus tem colocado em nossos corações. Amém? O nome do nosso projeto é Projeto Missão Apacentar, tá? Esse é o nome do nosso projetozinho, né, que Deus tem colocado no nosso coração. Missão significa um cuidar do outro, é o ir de Jesus, né? É todos envolvidos em um só propósito, né? E apacentar, né? Todos envolvidos nesse propósito, cuidando um do outro, né? Levando a palavra de Deus. Então, esse é o nosso projeto aí, é o que Deus tem falado, ministrado aos nossos corações. Então vamos lá, vamos nos esforçar. Quem não puder ajudar financeiramente, se puder vir para cá, ajudar a colocar tijolo, a carregar balde de areia, enfim, de uma forma ou de outra, toda ajuda é bem-vinda, né? E esse sábado agora a gente já, 8h30 da manhã, até umas 6 da tarde, não foi? Direto aqui, já fazendo isso, fazendo concreto, enfim. Ai, meu Deus, para vir para cá deu trabalho hoje, viu? Parece que um trem passou por cima de mim, mas graças a Deus, né? Estamos vivos, né? Amém? Glória a Deus, que Deus abençoe a todos. Vamos ficar em pé, vamos orar pelos pais e após a oração nós impetramos a bênção apostólica. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, aqui em Tua presença, queremos apresentar a Ti neste dia, meu Pai. No dia de hoje, queremos Te apresentar a todos os papais, ó Pai. Meu Deus, hoje comemoramos o Dia dos Pais, Senhor. Sabendo que Tu és o Pai dos pais, Senhor. Então Te pedimos, ó Senhor, abençoa cada papai, dá sabedoria. Meu Deus, levanta homens de Deus, ó Pai, que ensinem seus filhos em Teus caminhos, ó Pai. Ó Santo Deus, que os pais sejam exemplos, ó Pai, para uma geração de filhos obedientes, ó Senhor. Meu Deus, ó Paizinho amado, entregamos em Tuas mãos essas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.
Meu Deus, te agradecemos por tudo, ó Pai. Pelo culto de hoje, te agradecemos por quem está aqui presente, pelos aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais. Deus, te apresentamos, ó Pai. Nos dá uma semana de paz, uma semana de bênçãos, ó Pai. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Que o teu amor, a tua paz, o teu gozo encha os nossos corações e transborde de alegria, meu Pai. Em nome de Jesus, visita os enfermos, ó Pai. Visita aqueles que não puderam estar aqui, Senhor. Ó Deus, leva o consolo, o conforto, a saúde, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Toma a tua igreja em tuas mãos e nos livra dessa doença, meu Deus. Do contágio dessa doença, meu Pai. É o que nós te pedimos, ó Senhor. No santo nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as santas e divinas consolações do Santo Espírito de Deus, estejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti a sua graça, que o Senhor te sustente, te conduza aonde tu fores, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos, tenham uma semana abençoada, né? E nunca esqueçam, você é uma nova criatura. Amém? Deus abençoe a todos.